Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, pesquisa: pais brasileiros que moram no exterior. E a convidada do dia é a Laís Graneman. Ela é natural de Santa Catarina, Brasil, e atualmente mora em Nova York. Laís atua como psicóloga e é formada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em psicologia social do trabalho e das organizações pela Universidade de Brasília, e está cursando doutorado em Psicologia Clínica na Universidade Fordham, em Nova York. Laís Graneman fez uma pesquisa de mestrado sobre o processo de adaptação e as experiências de pais e mães brasileiros criando filhos no exterior. E atualmente está fazendo sua tese de doutorado sobre a saúde mental dos pais e mães brasileiros nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, Laís Graneman. Olá, Laís, tudo bem? Oi, tudo bem e vocês? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite para participar. Vamos começar então, Laís, respondendo por que você decidiu estudar o tema da parentalidade no exterior. Então, eu já estava trabalhando na clínica online com brasileiros morando no exterior. Eu comecei em 2014 e muitas das pessoas que eu estava atendendo já eram pais ou mães, e também tinha algumas pessoas que estavam naquela dúvida se queriam ou não ter filhos morando fora. E naquela época não tinha muito material sobre esse tema. Quando eu tentei buscar mais informação, a maioria dos estudos tinha um foco mais no bem-estar das crianças, mas não tanto na experiência dos pais e mães no exterior. E tem esse desafio, né, que o pai ou a mãe, além de ele estar passando pelo próprio processo de adaptação cultural, ele ao mesmo tempo tem que ajudar o próprio filho a navegar a nova cultura e manter talvez esses laços com a cultura do Brasil, por exemplo, quando vai se comunicar com os avós ou mesmo com outros familiares. Então, eu quis entender melhor essa experiência de ser pai ou mãe no exterior, para além do que eu estava vendo no consultório, que tem, né, um número limitado de pessoas ali, e nisso eu decidi fazer meu mestrado sobre esse tema. E como foi essa pesquisa? Então, foi um questionário online. Ele foi aberto para pais e mães brasileiros no mundo todo, então morando em diferentes países e com filhos de diferentes idades também. Não tinha um limite assim na idade das crianças né, quando a pesquisa foi feita. E acabou que mais de 1.000 pessoas participaram, na sua maioria foram mulheres. E os participantes estavam morando em 48 países diferentes. A maioria morando nos Estados Unidos, na Alemanha também muitos participantes, mas englobando participantes brasileiros em todos os continentes aí. E aí, na pesquisa, tinham 2 perguntas abertas. Uma sobre os desafios de criar filhos no exterior, né? Que acho que é a primeira coisa que a gente pensa, assim. Mas outra também sobre as vantagens de criar os filhos no exterior. E aí tinha várias perguntas fechadas sobre adaptação cultural, englobando umas questões mais práticas, como adaptação ao clima, à comida, e questões mais emocionais também, como sentir saudades de casa e etc. E conta para a gente mais profundamente o que você descobriu, né? Você falou que tinha perguntas sobre desafios e vantagens de criar os filhos no exterior. Quais foram os principais desafios citados? E fala para a gente mais um pouquinho, detalhadamente, sobre essas descobertas. Bom, então sobre os desafios, eu vou falar dos 5 que mais apareceram e que mais foram citados. Esses 5 foram adaptação cultural, o suporte social, ajuda com questões mais práticas, e aí sobre o idioma, tanto dominar o idioma local, como ensinar o português para os filhos.
Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Em relação à adaptação cultural, especificamente, esses pais e mães que participaram citaram tanto as diferenças nas normas culturais e expectativas locais do país onde eles estavam vivendo. Um exemplo disso, por exemplo, teve uma mãe que falou que o filho chegou no país onde eles estavam morando, cumprimentando as outras crianças com um beijinho no rosto. E aí isso, né, não era algo comum nesse país, então teve toda essa questão de adaptar o comportamento mesmo e da criança entender por que que lá isso era diferente. Em relação ao suporte social, assim, uma coisa que os participantes citaram muito foi a saudade do Brasil, a própria dificuldade de manter conexões com os amigos por causa da distância, e aí estando em outro lugar, a dificuldade de fazer novas amizades, a questão da solidão mesmo. Muitos falaram tanto que, né, o pai ou a mãe sentindo falta dos familiares, mas também as crianças citando essa saudade, às vezes, dos avós, dos primos, dos tios. Então, isso foi bastante citado também. Aí a gente, inclusive, criou uma outra categoria quando as pessoas falaram da questão da ajuda com as questões mais práticas, porque nessa parte mais emocional foi mais citada, mas também a ajuda com questão mais prática foi citada. Então, por exemplo, teve um pai que comentou que depois que eles se mudaram, eles tinham que fazer tudo sozinho em casa, sem ajuda de outros membros da família. Muitas vezes são os avós, ou às vezes algum tio ou tia, né, que está ajudando a ficar com as crianças depois da escola. Eles também comentaram que quando uma criança estava doente, né, quando o filho estava doente, não tinha ninguém para conseguir ficar com a criança enquanto os dois pais estavam trabalhando. Alguns pais mencionaram a questão de sair para jantar juntos, só o casal, e não ter, né, ninguém para ficar com os filhos, para eles poderem fazer isso, ou esse tipo de serviço ter que ser pago, ter que contratar uma babá, e às vezes isso não ser acessível para uma família que acabou de se mudar, que ainda está construindo a vida fora. E mesmo em relação aos serviços pagos, que também entrou nessa categoria, teve alguns pais que comentaram como era menos acessível ou muito mais caro contratar esse tipo de serviço, ou de babá, ou mesmo de ajuda com a limpeza. Então, foi uma grande diferença, assim, depois de terem saído do Brasil. E aí eu comentei que, né, ali no quarto e quinto lugar, em termos de desafios mais citados, teve a questão do idioma. Então, primeiro apareceu a questão de aprender a língua local, e isso tanto do lado dos pais como dos filhos. Os pais que não tinham ainda o nível de fluência na língua do país onde eles estavam morando, citaram dificuldades, por exemplo, quando iam levar o filho no médico ou no dentista, que teve uma mãe, inclusive, que ela comentou que ela sempre precisava que o marido fosse junto quando ela ia levar o filho no pediatra, para fazer essa parte da tradução. Outros pais comentaram também sobre a dificuldade de falar com os professores na escola, por não entender exatamente tudo que o professor está falando. Outros comentaram na dificuldade, inclusive, de comprar produtos. Teve uma mãe morando na China, né, que é um idioma que é muito mais complicado, falando que era difícil encontrar os produtos que ela precisava para o bebê pelas dificuldades com o idioma. E aí, em relação às crianças especificamente, teve pais que mencionaram logo no início, quando a criança tinha chegado em outro país, que demorou um pouquinho mais para fazer amigos por causa dessa dificuldade com o idioma. E aí, por fim, né, teve a questão dentro de idioma, mas que a gente separou numa categoria diferente, que foi de ensinar o português para os filhos.
Então, isso foi mencionado principalmente pelos participantes que tinham um companheiro que não era brasileiro, né? Então, que falava um outro idioma dentro de casa. Teve uma mãe que falou que ela era a única na família que falava português, então que as filhas dela estavam aprendendo português só com ela, né? Não tinha outras pessoas que ajudassem a ensinar o português e a fazer esse uso mais contínuo na língua. Muitos pais mencionaram, né, independente de ser casado com brasileiro ou não, esse desafio de manter essa consistência em falar o português dentro de casa, porque para os filhos acabava sendo mais fácil simplesmente falar o idioma do país, onde eles já estavam expostos na escola. E alguns pais mencionaram especificamente o desafio de ser consistente com o português na frente de outras pessoas, adultos ou crianças que não entendiam o português. Acho que em relação ao desafio, assim, esses foram os principais. Uma coisa que eu queria saber a gente usa muito aqui choque cultural. Ainda se usa essa expressão? Como que ela é usada? Vamos passar para os nossos alunos se a gente usa. Essa família teve choque cultural. Uhum. Inclusive, eu mencionei que um dos desafios mais mencionados foi da própria adaptação cultural, né? O termo choque cultural, a gente usa ele no dia a dia, mas dentro da psicologia, ele está caindo um pouco em desuso. E a gente, assim, né, de uma forma mais técnica, digamos assim, tem preferido falar sobre, inclusive, estresse cultural do que choque, porque choque dá essa ideia, realmente, né, a gente pensa em choque, assim, essa palavra mais negativa, e quando a gente pensa em estresse, normalmente também traz uma conotação negativa, mas nem sempre, né? A gente consegue pensar em várias situações positivas ou que as pessoas querem muito que são estressantes, né? Uma mudança de país é um bom exemplo disso. Para muita gente é um sonho, né? É uma grande conquista. É estressante, mas é conectado a algo positivo. O próprio nascimento de uma criança, um casamento, né? São situações estressantes, né? É uma trabalheira, tem toda uma questão de adaptação. Mas por isso, assim, na psicologia a gente tem falado mais de estresse cultural do que choque cultural. Você acabou de citar os desafios de criar os filhos no exterior, e eu gostaria de saber quais foram as principais vantagens. Bom, vou dar um resuminho também das 5 principais que foram mencionadas, e aí eu vou entrar um pouquinho em mais detalhes sobre elas. Então, educação foi a mais mencionada de todas, na parte formal mesmo da educação. Depois disso, segurança, cultura, lazer e o aprendizado de um novo idioma. Em relação à educação, os pais falaram dessas oportunidades de aprendizado que são parte do sistema mais formal mesmo, alguns falaram da qualidade do ensino, teve um pai que falou da vantagem, né, da conveniência das escolas serem gratuitas, ou quando não eram gratuitas, serem mais acessíveis que no Brasil, financeiramente falando. Teve uma mãe que mencionou a possibilidade de fazer homeschooling como uma vantagem. E alguns pais também falaram de creche, né? Que tinham opções alinhadas com os valores dessa família que eram também mais acessíveis. Aí, em relação à segurança, teve vários pais e mães que falaram da possibilidade de brincar e caminhar na rua com segurança, sem se preocupar com violência, sem se preocupar com roubos. Teve uma mãe especificamente que falou tanto da segurança no trânsito quanto no transporte público. Tiveram algumas mães que falaram sobre poder voltar para casa sozinha à noite, quando já é mais tarde, sem se preocupar, sem ter medo. E alguns pais também mencionaram que tinha uma questão de segurança sobre ficar tranquilo do filho ir sozinho para a escola, caminhando, sem ter que precisar levar ou buscar o filho na escola. Me surgiu uma curiosidade, que quando a gente fala em educação,
A gente está comparando, por exemplo, dois países, né? E o seu sistema de educação. Teve algum pai, mãe que tenha reclamado do contrário, que eles preferem o sistema de educação do país de origem? Você já teve essa Do reclamação? Brasil. Por exemplo, do Brasil, sim? Acho que como a pergunta era bem direcionada, né? Quais são as vantagens em criar os filhos no exterior e quais são as oportunidades, as vantagens de criar os filhos no exterior, eles não falaram tanto desse outro lado. Mas imagino que se a gente tivesse ou uma pergunta mais aberta ou uma pergunta direcionada, né? O que você mais sente falta do Brasil, talvez isso teria aparecido. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Bom, a gente estava falando, né, das diferentes vantagens que foram citadas. Tinha essa questão, então, de educação, tinha essa questão de segurança. Eles também falaram da cultura. Então, dentro de cultura, tinha tanto o aprendizado e exposição à cultura do país onde, né, a família estava morando, mas também teve alguns pais e mães que falaram de estar morando em lugares mais multiculturais, onde as crianças na escola tinham amiguinhos de diferentes países, de diferentes religiões, classe social e toda essa diversidade social que os filhos estavam expostos. E nisso eles comentaram como os filhos estavam aprendendo valores culturais diferentes, aprendendo a se adaptar com essas diferenças, a lidar com o desconhecido, a ser mais tolerantes. Então teve toda essa questão assim do que eles estavam percebendo de crescimento dos filhos por conta dessa exposição. A próxima categoria, que era a categoria de lazer, e muitos pais falaram das atividades fora da escola. Então, poder levar o filho para um parque, museu, cinema. Muitos pais e mães falaram dos playgrounds públicos, né, os parquinhos que tem nos bairros, perto de casa, perto das escolas. Teve também alguns que citaram aulas grátis ou bem acessíveis de dança, música, arte, esportes. Teve uma mãe que estava falando que a filha faz yoga, faz aula de música, faz aula de natação e que tudo isso era gratuito. E teve também alguns pais que mencionaram a facilidade de viajar para outros países. Acredito que a maioria aqui, principalmente, foi o pessoal que estava na Europa, onde tudo é tão pertinho. E teve também alguns pais falando das áreas verdes, do contato com a natureza, como isso era acessível, fácil de chegar onde eles estavam morando. E aí, por fim, muitos falaram da questão de aprender um novo idioma, e aí a gente pensa muito no bilinguismo, né? Da criança que está ali, já fala o português e está aprendendo uma outra língua. Mas, além do bilinguismo, teve alguns pais e mães que comentaram que os filhos estavam, inclusive, aprendendo já 3 idiomas ou 4 idiomas, desde pequenininhos. Principalmente nas famílias, né, que o pai era de um país, a mãe brasileira, e eles estavam morando num terceiro país, então tinha, às vezes, essa exposição a 3 idiomas ao mesmo tempo. Mas teve também muitos dos participantes nos Estados Unidos que comentaram que a criança, né, tinha o português dentro de casa, o inglês na escola, mas muitas vezes estava aprendendo o espanhol também pelo local onde estavam morando e porque tinha muito coleguinha, amiguinho na escola que era latino e falava espanhol, então a criança acabava envolvida com esses 3 idiomas ao mesmo tempo. E aí, falando dessa questão dos idiomas, os pais e mães comentaram como eles acreditavam que isso poderia, no futuro, abrir mais portas para os filhos. Ou teve uma mãe, inclusive, que falou que ela acreditava que isso estava sendo bom para o desenvolvimento do cérebro da criança.
Laís, eu gostaria de saber se teve algo que te surpreendeu nos resultados dessa pesquisa. Você pode contar pra gente? Acho que uma coisa que foi surpreendente foi o fato das vantagens terem sido muito mais citadas do que os desafios. E foram muito mais citadas mesmo, assim, porque a gente separou as respostas, né, a gente teve que catalogar tudo e a gente separou por trechos, e foi quase o dobro, assim, quando a gente separou as oportunidades, os números de itens no total foram quase o dobro dos números de itens de desafio. E claro, né, a gente pode pensar que as pessoas talvez estejam mais à vontade para falar do que é positivo do que é negativo, mas de qualquer forma foi uma diferença bem grande, assim, em como as vantagens foram mais citadas. E tanto nessa parte mais aberta e mais descritiva, onde os pais estavam, né, falando quais eram, mas também tinha uma pergunta mais fechada, que eu perguntei só sobre a frequência, né? Com que frequência você, né, você experiencia, você vivencia vantagens? Com que frequência você experiencia desafios? E numericamente também a frequência que os pais citaram de vantagens acabou sendo bem mais alta do que de desafios. Além dessa pesquisa que você fez, tem uma pesquisa com pais e mães brasileiros morando nos Estados Unidos, que inclusive nós iremos deixar o link aqui na descrição. Você pode contar um pouco para a gente dessa pesquisa e explicar ao nosso ouvinte que gostaria de participar? Claro, então essa pesquisa que eu acabei de relatar foi o meu mestrado, e agora eu estou fazendo o meu doutorado, e no meu doutorado eu estou focando especificamente em pais e mães brasileiros nos Estados Unidos. Então essa pesquisa está aberta ainda, se alguém tiver interesse em participar, ela vai ficar aberta até o final de fevereiro, e as meninas vão colocar o link aí na descrição para quem tiver interesse em participar. E é uma pesquisa que leva mais ou menos 20 minutos para responder, toda online. E, inclusive, quem terminar a pesquisa e tiver interesse, a gente vai fazer o sorteio de 5 gift cards no valor de $50, como uma maneira também de retribuir pela participação dos pais que quiserem contribuir. Perfeito. Laís, nós estamos chegando ao final do nosso episódio e temos um quadro sobre saudade no Instagram, onde a gente pergunta tanto os estrangeiros que já visitaram o Brasil ou brasileiros que moram no exterior do que eles sentem saudade do Brasil. Você pode contar para a gente o que você tem saudade? Eu acho que, assim, com certeza o que eu mais tenho saudade e que não tem jeito de dar um jeito morando fora são as pessoas. Porque acho que muitas das coisas que eu tinha saudade eu fui dando um jeito, sabe? O pão de queijo, a comida, a gente vai achando onde comprar, vai aprendendo a fazer. Mas, né, a família que ficou no Brasil, os amigos de infância, é algo que muitas vezes, assim, a gente viaja, né, a família às vezes vem visitar, mas não é a mesma coisa. Então, para mim o que eu mais sinto falta, assim, e que eu não acho que mesmo com as ligações, com as chamadas por vídeo, não é a mesma coisa que tá junto e tá perto, e aquela convivência do cotidiano. Laís, a gente agradece a sua participação no nosso episódio. E a gente quer reforçar também que é importante, né, que o brasileiro que mora no exterior com filhos, que participe dessa sua pesquisa, até para a gente ter, né, um esclarecimento maior sobre como estão os brasileiros fora, que estão criando filhos. Às vezes a gente, igual você falou aí, o pai e a mãe trabalham, não tem muito esse tempo de contato com outros brasileiros. Então, esse é o momento de contribuição para a gente entender melhor, né, como que está funcionando isso. E as vantagens é ótimo, né? Saber dessas vantagens e tal, acolhe um pouco, né, o brasileiro que mora no exterior. Então, a gente pede mais uma vez para responder sim esse questionário, quem se enquadre nessa linha, né, que ela está trazendo. Bom, muito obrigada, meninas. Foi um prazer compartilhar um Obrigada. pouquinho dessa pesquisa que eu já fiz e da que eu estou fazendo agora. Agradeço o apoio de vocês. E como a gente falou, né, vai deixar toda na descrição, a gente vai deixar
tudo para poder entrar em contato com ela, ou tiver alguma curiosidade, né, Laís, sobre essa pesquisa, ela deixou aí para gente. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, um abraço. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!